Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula, mais um resumo das nossas lições que nós estamos estudando nesse quarto trimestre. Estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina. Estudo esse baseado no livro de Jó. E hoje nós vamos adentrar no capítulo 4 e vamos até o capítulo de número 37. Então é bom entendermos que agora dentro desse contexto do capítulo 4 ao capítulo de número 37, nós vamos estudarmos a respeito de discurso de 4 personagens que vão surgir no desenvolvimento do livro. Nós temos que entender que essa argumentação ela vai ser feita de uma maneira poética, aonde esses 4 homens, Elifaz, Bibalde, Zofar e Eliú, eles vão tentar explicar o sofrimento humano, aquilo que Jó está passando. Eles vão tentar trazer a razão do sofrimento humano dentro da visão humana. Sem esses personagens, nós não teríamos essas explicações teológica, filosófica da mente humana em razão ao sofrimento. Então nós temos vários capítulos com essa exposição a respeito desse questionamento, a respeito da explicação que eles querem dar a respeito do sofrimento, dessas calamidades que vêm sobre o ser humano. Então, o que nós estarmos refletindo a respeito disso, entre o capítulo 4 e o capítulo 37, tem esses discursos, essas argumentações desses homens. E o que nós vamos relatar primeiro é sobre Elifaz. O pensamento de Elifaz a respeito do sofrimento, o seu discurso a respeito daquilo que Jó está passando. Então eles vieram consolar Jó, mas no capítulo 3 nós vemos que Jó vai apresentar um desabafo e eles acham que trazendo a Jó a razão, a verdade sobre o seu sofrimento, isso vai trazer um consolo a Jó. Mas qual é o seu pensamento? Capítulo 4, versículo 7, ele vai argumentar da seguinte maneira a respeito de Jó. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, segundo ele, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, e o mal cegam, isso mesmo eles vão colher. Então, o que ele está dizendo dentro da sua argumentação, a sua teoria, o seu pensamento, é que somente os pecadores, os maus, os perversos, eles vão sofrerem. Então essa é a visão dele, é o pensamento dele a respeito dessa verdade. Então ele está trazendo aqui algo, meus irmãos, que há uma certa verdade, é bíblico e é verdadeiro a respeito da lei da semeadura, porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Isso está lá em Gálatas, é uma verdade irrefutável a respeito disso, que tudo que o homem planta, o homem colhe. Só que essa aplicabilidade que ele está fazendo, ela é importante que nós venhamos aprender que não podemos proferir julgamento em relação ao sofrimento das pessoas se nós não conhecemos o seu contexto, não sabemos da sua história, não sabemos da sua vida. Então,
tirar conclusões precipitadas a respeito da semeadura, a respeito da aflição, da calamidade, isso não é correto, isso não é certo. Então, a lei da semeadura, ela tem que ser aplicada dentro de um contexto individual de cada pessoa, não a respeito de um contexto macro, da qual a pessoa não sabe e a pessoa faz essa aplicação. Então, se o homem planta mentira, planta engano, certamente isso lá na frente ele vai colher. Nós temos no caso de Jacó. Jacó enganou o seu pai ali, usou de uma maneira leviana ali para tirar o direito da primogenitura do seu irmão. Lá na frente nós vamos ver que ele vai ter consequência a respeito dessa semeadura. Mas nem tudo está relacionado, em relação à aflição, relacionado com aquilo que nós estamos plantando. Se nós formos analisar em Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ver vários homens piedosos ali naquele contexto, que vai dizer que eram homens, olha só o que diz a palavra de Deus, eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Porém, eles sofreram aflições e muitos acabaram perecendo de uma forma cruel. Então nós temos que entender a lei da semeadura dentro do contexto. Vamos lá verificar o que diz Mateus, Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus no capítulo de número 5, nós vamos ver o que Jesus disse a respeito da nossa caminhada, da nossa vida sobre essa terra. Mateus 5,10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, praticar a justiça neste mundo, nós vamos ver que teremos oposição daqueles que são injustos, daqueles que são desonestos, daqueles que são mentirosos, daqueles que são perversos, daqueles que são cruéis. Então nós vamos praticar a justiça, só que nós vamos ter adversidade em relação a isso. Então o justo, ele sofre, não porque ele está pecando, porque segundo ele faz, diz que todo sofrimento é causa do pecado. Nós vamos ver que todo sofrimento tem a consequência do pecado, porque habitamos num mundo pecaminoso, mas não é que a pessoa cometeu o pecado, mas porque ele quer praticar a justiça. Aqueles que são pecadores, o mundo que é um mundo dominado aí pelo um sistema satânico, vai se opor contra isso e a pessoa vai sofrer perseguição, vai sofrer calamidades, injustiça. Jesus continua dizendo, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, versículo 11, e perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Então quem praticar a verdade vai sofrer oposição daqueles que praticam o engano, praticam a mentira. Então Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Então a aflição, muitas vezes, ela não é porque a pessoa está pecando, não é porque a pessoa está em iniquidade, não é porque a pessoa está em transgressão, mas é porque há um sistema. Nós sabemos que Jó está sendo afligido pela permissão de Deus, mas uma questão relacionada com o diabo que quer destruir ali o seu testemunho, quer destruir a sua fé, quer destruir a sua comunhão com Deus. Então, esse discurso de Elifaz, ele está totalmente fora do contexto. Porque até então, se nós formos ver, meus irmãos, da onde que Elifaz trouxe isso, ele traz a sua argumentação, que Jó havia cometido uma iniquidade no passado, é por isso que ele estava sofrendo. Nós vamos ver que lá no capítulo 4, versículo de número 13 do livro de Jó, nós vamos ver que a sua argumentação, ela não vem de um conhecimento de Deus, ela não vem de uma experiência com Deus, mas sim, ela vem de uma visão noturna que ele tem, vem de um espírito que passa sobre ele.
Versículo 13, capítulo 4. Ó. Entre pensamentos de visões de noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio o espanto e tremor, e todos os ossos me estremeceram. Olha o que ele está dizendo. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne, e parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia. Então, ele vai ter visão, ele vai ter sonho, ele vai querer argumentar usando uma verdade, mas aplicando essa verdade de uma maneira errada, de uma maneira totalmente especulativa. Então, ele vai trazer uma especulação sobre o sofrimento que, na verdade, não está embasado em uma revelação de Deus, nem num conhecimento. Então, falando em visões aqui, é bom nós termos cautela sobre isso, sobre essa teologia, essa filosofia baseada em visões, em revelação. Tem muita cautela sobre isso, porque o diabo, ele é astuto, ele é engano. Então, o homem tem que ter cuidado também, meus irmãos, porque tem muita gente que tem a mente doentia. Muita gente que se deixa se levar por espíritos enganadores ou por homem maligno. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 8 e 9, ele vai dizer sobre isso. Se vir um anjo do céu e vos anunciar um outro evangelho, além daquele que foi revelado, daquele que está nas Escrituras, naquele da qual Paulo estava pregando, que seja amaldiçoado. Da mesma forma, se vir alguém com uma visão, uma revelação diferente do que está na palavra, nós temos que refutar, porque a palavra está acima de tudo. Então ele faz como muitas pessoas hoje em dia, eles não aceitam o sofrimento do justo. Eles veem quando o justo, quando o cristão acaba sofrendo, eles querem atribuir isso ao pecado. E nós vamos ver que nem sempre, tomar muito cuidado a isso. Então, segundo ele faz, Deus ele trata os seus filhos com base num relacionamento do tomar lá da cá, num relacionamento mercantilista, num relacionamento comercial, num relacionamento na base da troca. Quer dizer, se o homem praticar o bem, ele jamais vai ser alcançado pelo mal. E Jesus disse, se nós praticarmos a justiça, nós vamos ser perseguidos. Então, não está esse pensamento dele com base na revelação de Deus. A base do relacionamento de Deus conosco, meus irmãos, é baseado no seu amor, na sua graça, no seu favor. Não tem nada a ver nessa relação do toma lá da cá. Então, essa teologia aí, que somente quem comete pecado está sofrendo, ela não encontra base nem apoio nas Escrituras para fazer essa defesa. Porque nós sabemos que aqueles que querem viver uma vida piedosa, esses vão padecer perseguição, vão ser afligidos. A segunda argumentação dele está baseada no capítulo 15. Nós vamos ver onde o nosso comentador, na lição aqui, ele vai falar sobre uma norma engessada, sobre um procedimento totalmente, meus irmãos, um discurso baseado na tradição, no costume dos homens, né? E nós temos que entender que a tradição, ela tem coisas boas, só que ela não está acima da palavra. A palavra está acima de qualquer dogma humano, de qualquer tradição de homens. Então, ele vai dizer que Jó é uma pessoa impiedosa. Jó é uma pessoa que não tem reverência diante de Deus, não respeita o que os anciãos, os idosos, está rejeitando o conselho de Deus, porque dentro da tradição que ele vivia, ele entendia, a pessoa dele. Ele vai dizer lá no capítulo de número 4,
Versículo 8, segundo o que eu tenho visto. Então, segundo o que ele tem visto, segundo o pensamento dele, ele entende que todo sofrimento é que a pessoa praticou algo pecaminoso. Então, está dizendo que por isso que o mal havia vindo sobre Jó. É porque ele havia cometido a iniquidade e tinha trazido o que? Toda a desgraça sobre a sua vida. E isso não é verdade. No seu terceiro discurso, ele lá no capítulo de número 22, então nós temos que entender que o discurso dele está no capítulo 4, no capítulo 5, aí vai para o capítulo de número 15 ao 17, depois no capítulo 22, é o discurso de Elifaz. Então, no terceiro discurso de Elifaz, lá no capítulo 22, ele vai dizer, meus irmãos, que Deus, ele castigou e ele abandonou Jó. Deixou Jó à sua própria sorte depois de ter trazido o quê? Uma punição sobre os seus pecados, sobre a sua transgressão que ele havia cometido. Então, a única maneira que Jó deveria fazer para ser restaurado, para ser novamente alcançado pelo favor de Deus, é que ele deveria novamente se unir com o Senhor, que ele estava desviado. Então ele estava desviado, estava trazendo todo tipo de mal, todo tipo de calamidade, mas se ele se unisse, se ele voltasse para Deus, Deus faria com que a paz e o bem viesse sobre ele novamente. Sobreviria sobre ele novamente e ele ia alcançar ali novamente a paz e o bem. E nós sabemos, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Nós temos a paz de Cristo, temos a paz de Deus, só que neste mundo nós não estamos imunes a sofrer perseguições, a sofrer adversidades. Então, nós vamos entender que a teologia dele é que Deus abandona o homem, que Deus está distante. Jó vai contra-argumentar isso aí, embora fala que Deus verdadeiramente é um Deus todo-poderoso, Deus é grande, né? Mas Deus também se preocupa e caminha com os homens. Então, Deus, ele é transcendente, ele está acima, ele governa, ele rege o universo. Só que também Deus é um Deus imanente, é um Deus que habita no coração daqueles que creem, daqueles que se arrependem, daqueles que se achegam diante dele com sinceridade. Então, Deus, ele habita conosco. Deus tem prazer, meus irmãos, em se relacionar conosco. Então, que Deus continue sendo a sua herança, o alvo da sua busca, da sua vontade. Que Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida. Mas isso não vai te deixar imune às diversidades. Deus vai estar contigo e vai te fazer prosperar pelo caminho. Pelo caminho. Então nós temos que entender que Elifaz ignora tudo isso. Tudo isso. Ele ignora. Que ele acha que se o homem praticar o bem, o homem buscar fazer boas obras, ele vai se justificar e ele vai estar imune às calamidades. Então, por mais perfeito que sejam as nossas obras, que seja as nossas atitudes, meus irmãos, nada disso pode nos justificar diante de Deus. Por quê? O profeta Isaías, lá no capítulo número 64, ele vai dizer a respeito dessa verdade, que as nossas justiças são como um trapo de imundícia, para nada serve. A única maneira do homem ser justificado diante de Deus é aquilo que Jó estava fazendo. Ele andava em sinceridade, ele era uma pessoa reta, ele era uma pessoa temente a Deus e desviava-se do mal. Aí Deus estava caminhando com ele, mas isso não significa que ele estaria imune a todas essas adversidades. E hoje também não é diferente.
Para que nós sejamos justificados diante de Deus, uma só coisa é necessária. Nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque os méritos da cruz ali, daquilo que Jesus fez, da sua obra ali na cruz do Calvário, é o único meio que pode nos justificar diante de Deus. É a sua obra expiatória ali na cruz do Calvário. É claro que todo aquele que aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador vai manifestar a sua fé nele através das suas obras, através do que? Do seu bom testemunho, através andando no caminho da luz, no caminho do bem, no caminho da bondade. Então, nós vamos praticar as boas obras porque nós somos salvos. Mas as boas obras não justificam ninguém. A única coisa que justifica o homem é o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então é por isso que Jó ele vai se contrapor, ele se contrapõe diante dessa argumentação que ele faz, porque Jó ele estava andando em integridade. Ele estava em comunhão com o Eterno. Logo, essa teologia filosófica humana, ela não é verdadeira, ela é falsa, Então Jó, ele vai ali se defender, mesmo diante disso, Jó não vai pecar contra Deus. Então ele apresenta a sua defesa e nós aprendemos aqui essa primeira teologia. Durante essas 4 aulas, nós vamos apresentar essas 4 argumentações. Então, se isso já está sendo uma bênção para a sua vida, você pode aí abaixo deixar o seu joinha aí para que possa contribuir para o nosso canal. Então, que Deus continue te abençoando, Deus continue te dando graça, para que você possa continuar caminhando na presença e na vontade de Deus, porque certamente Deus estará contigo para te guardar, para te sustentar diante das adversidades, das aflições da vida. Que Deus te abençoe e tenha aí uma semana abençoada e te aguardamos domingo às 8 horas, você que é aqui de Três Lagoas, às 8 horas nós temos a nossa aula presencial ali na sede da nossa igreja. E fique na paz.